Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é as semelhanças e diferenças entre comunismo, nazismo, fascismo, progressismo e socialismo. Eu quero explicar sobre essas cinco ideologias, cada uma delas, como elas surgiram e as semelhanças e diferenças entre elas, de forma sucinta. Eu não vou aqui entrar com profundidade em cada uma delas, porque senão teriam vários vídeos. Eu só quero explicar como elas são de forma bem resumida. Então vamos começar. As diferenças. Primeiro, o nazismo foi criado por Adolf Hitler. Tem por base o livro Minha Luta, que foi a ideologia do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, nas décadas de 20, 30 e 40. Essa ideologia foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus e pela Segunda Guerra Mundial, que matou cerca de 50 milhões de pessoas. Tem como princípio ideológico a superioridade da raça ariana sobre as demais raças e povos. Segundo, o fascismo foi criado por Benito Mussolini e Bernardo Grock, que era do Partido Comunista Italiano. Ele criou o Partido Fascista Italiano na década de 20. Tem por princípio ideológico a supremacia da nação sobre as demais nações. Foi inspiradora de diversas ditaduras, como a de Vargas no Brasil, Salazar em Portugal, Franco na Espanha, Pinochet no Chile e demais ditaduras militares na América Latina. O comunismo foi criado pela obra de Karl Marx, implementada por Vladimir Lenin na Revolução Russa. Tem por princípio ideológico a ditadura do proletariado e a eliminação das classes sociais. Foi implementada na Rússia e implantada nos países do leste europeu na década de 40. Depois na China, Vietnã, Cuba, Camboja, Nicarágua, Venezuela, Angola, Moçambique, Zimbábue, etc. Foi responsável pela morte de mais de 200 milhões de pessoas. Só na China foram 70 milhões de mortos pela fome, na União Soviética de Stalin 20 milhões, Cuba 170 mil e por aí vai. O socialismo, o quarto, é a antessala do comunismo. Foi criado por Karl Marx, no caso o socialismo científico, e por Feuerbach, no caso do socialismo utópico, que depois, em outros vídeos, eu vou explicar a diferença. Foi abraçada pela sociedade fabiana e se caracteriza por ir aos poucos levando a sociedade ao comunismo, através da lenta, gradual e excessiva tributação na propriedade privada, infiltração de socialistas em postos e cargos do governo e da administração pública, empobrecimento da classe média, intervenção do Estado nos preços e salários, etc. Quinto, progressismo. É a ideologia da máfia da nova ordem mundial, também conhecida por comunismo globalista. Tem por princípio ideológico a supremacia dos direitos das minorias excluídas sobre os demais. Se difere do comunismo por colocar o lupenproletariado, que são as minorias excluídas, à frente da revolução. Nesse caso, a revolução cultural. Foi inspirada nas ideias de Antônio Gramsci, George Lukács, Mark Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin e demais membros da Escola de Frankfurt. Então, essas são as 5 ideologias que têm diferenças e semelhanças entre si. Agora nós vamos ver as semelhanças entre elas. Todas elas são, em primeiro lugar, intervencionistas. Elas pegam o Estado intervencionista em todos os setores da economia e da sociedade. Então, todas elas são intervencionistas, todas são estatizantes. Isso é uma característica dessas ideologias. Nenhuma delas
é a favor da propriedade privada. Todas elas interferem na propriedade privada. São totalitárias. Elas não só intervêm na economia, como também até na vida e na liberdade de escolha dos cidadãos, na família. Controle social e populacional faz parte de seus métodos. O nazismo interferia nas famílias, o comunismo igualmente. Filhos eram educados pelo Estado para delatarem seus pais. E todas essas ideologias, elas têm por base também o controle social e a redução populacional. Todas, sem exceção. Quem deve, quem não deve ter filhos. Eu não vou entrar em detalhes nisso, porque vai levar muito tempo. Mas vamos dizer, o nazismo ele tinha por base a redução populacional de quem eles não gostavam, dos povos que eles não gostavam. Certo? O comunismo, eles têm o principal vetor é o controle populacional. Eles querem saber o que o indivíduo faz, o que ele pensa. E o progressismo, que é a ideologia comunista globalista da nova ordem mundial, também tem isso. É um controle nunca visto na humanidade e usa a tecnologia para isso. A gente está vendo através das redes sociais a censura que estão fazendo contra os conservadores e os liberais. É uma censura como nunca vista, feita pelos progressistas. Esses que hoje se dizem empáticos pelas minorias, pelos direitos dos gays, direitos das mulheres, das feministas deles, né? Porque as mulheres de direita, essas eles não estão nem aí. Então, nós estamos vendo esse tipo de controle totalitário que é cada vez maior. E se é implantado um regime desse, pode ter certeza, a vida do cidadão se torna um verdadeiro inferno. São coletivistas, tratam as pessoas como massa de manobra, que eles podem manobrar ao seu bel prazer. Não respeitam os indivíduos, pois consideram que a história se dá por movimentos coletivos e, por isso, passam por cima dos direitos individuais. É a verdade. A gente pode ver que esses indivíduos aí, esses tiranetes autoritários aí, tanto progressistas como esses indivíduos também comunistas, né, a favor do bloco russo-chinês, todos eles veem o povo como gado, um gado a ser conduzido pelas mentes iluminadas dele. É só ver como o STF trata o povo. Não vai, eles têm medo do povo, esses caras aí, esses integrantes do STF, eles morrem de medo do povo, mas eles falam pelo povo, como se o povo fosse uma manada irracional que eles podem conduzir, podem fazer, implantar passaporte sanitário, fechar comércio, é assim que eles agem, entendeu? Não colocam o povo como um amontoado de cidadãos que pensam por si mesmos. Não, para eles é uma manada que tem que ser conduzida pelas mentes superiores. Isso, todos esses regimes, é assim. Todos são revolucionários, destroem todos os costumes e tradições sociais com vistas a criar um mundo ideal que nunca vai existir. É a realidade. Todas essas ideologias pretendem construir um mundo ideal. Todos eles prometem um mundo ideal, um mundo de felicidade, que só existem para quem está na cúpula do poder. O povo ele é esmagado, ele é vilipendiado, explorado, espoliado e é usado o tempo todo. Só a elite é que tem realmente o paraíso. Todos eles são assim, todas essas ideologias. Quinto, são assassinos e genocidas. Enquanto no fascismo, nazismo, comunismo,
a morte de milhões é feita de forma escancarada, com campos de concentração e de trabalhos forçados, no socialismo e no progressismo é feita aos poucos e de forma disfarçada. Por exemplo, a, a imposição, o empobrecimento das pessoas no socialismo é um exemplo disso. Pessoas vão se empobrecendo e morrendo. A imposição das vacinas, no caso do progressismo, que estão causando a morte de milhões de pessoas. Isso aí é também uma forma de você reduzir a população do planeta, entendeu? E são, todas essas ideologias, quando aplicadas, elas são assassinas e genocidas. Uns mais rápidos e outros mais lentos, mas todos eles são irmãos nesse aspecto. Enfim, todas essas ideologias deveriam ser proibidas e nenhum partido que as abrigasse poderia ser criado. Nós fomos feitos livres por Deus e não escravos de uma minoria egoísta, sanguinária, gananciosa, genocida e terrorista. Isso é o meu pensamento. Nós não temos que nos subordinar a nenhuma minoria que queira nos escravizar. Todas essas ideologias querem nos escravizar e deveriam ser criminalizadas, todas elas, sem exceção. E os partidos que adotam essas ideologias tinham que ser extintos, porque eles pregam justamente o que há de pior na humanidade. Se formos reparar na história, nenhuma tirania foi tão sanguinária, tão monstruosa, quanto as tiranias que têm sido criadas no século XX em diante. Todas elas foram as piores ao longo da história. Portanto, eu encerro o meu vídeo dizendo o seguinte: se nós quisermos combater essas tiranias, no início, é povo nas ruas, é enfrentar. Temos que enfrentar, temos que fortalecer a democracia a cada dia. Jamais permitir que indivíduos assassinos, psicopatas, pessoas com falta de empatia ao próximo, sejam líderes de partidos como esse. Nós temos que policiar isso e combater. Muito obrigado a todos. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e vamos em frente.